Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rael e nós estamos aqui no canal Canel Pro, um canal onde nós falamos sobre portas-bebidas e neoprene. E se você não sabe o que é porta-bebida e neoprene, aqui está. E hoje nós iremos fazer o teste de temperatura de dois materiais diferentes. Os materiais que nós utilizamos aqui, que é o neoprene, e o material que também encontramos no mercado, que é um material com uma qualidade inferior já no seu acabamento, e agora a gente vai ver a diferença dela na temperatura, que é o isoprene. Então esses dois materiais, eles são de 3 mm, foram feitos logo em seguida do outro, com os mesmos ajustes de máquinas, as mesmas qualidades de papel e o mesmo método de produção. Foi basicamente tudo, até as linhas, colarinho, zíper, tudo. Então agora a gente vai ver um teste de temperatura de meia hora. Então a gente vai ver quais são as diferenças de temperaturas que cada um vai perdendo com o tempo. Então a gente hoje aqui está em Cuiabá, com uma temperatura média de 34 graus, pouco vento. Então essas vão ser as nossas informações para o teste de hoje. Beleza? Então roda a vinheta e vamos para o teste. O teste vai rolando e eu vou explicando as informações. Sempre tentamos fazer um teste quantitativo, registrando as informações da temperatura de 2 em 2 minutos. E nessa hora vai aparecer a minha mão mexendo no termômetro para homogeneizar a temperatura da cerveja, simulando o ato de beber. Porque não podíamos deixar só a parte do meio, onde é mais frio, ficar diferente do resto da garrafa. Sobre a temperatura inicial, as nossas bebidas estavam em um freezer e depois elas foram colocadas em um banho de gelo, para ficarem com a mesma temperatura. As garrafas estavam medindo aproximadamente menos 1,9 graus. No nosso teste passado, a long neck havia começado com menos 3,4, mas isso não importa tanto para a gente. O que vamos precisar aqui é a diferença de perda de temperatura de cada porta-bebida. E duas coisas aqui sobre o tempo. Na hora de começar a contar o teste, não coloquei o celular mostrando o cronômetro. Apenas quando estava em 10 minutos de teste que adicionamos o celular com o tempo, e temos que citar aqui que os nossos termômetros são aqueles para alimentos e eles ligam com 10 minutos de funcionamento. Nada que vai fazer uma grande alteração. Só mais um tempinho de tela da minha mão mostrando no vídeo. O local que gravamos é na área da churrasqueira da minha casa. No dia aqui em Cuiabá, Mato Grosso, estava fazendo a média de 34 graus e, diferente do outro vídeo, estava sem vento. Repetimos os nossos parâmetros que colocamos aqui, que é o ponto máximo de consumo da bebida, que seria 5 graus. A temperatura que achamos de boa para finalizar a bebida. E a outra coisa é o ponto principal desse teste demonstrativo, que independente do ambiente, da temperatura inicial, do freezer, do tempo de consumo, é conseguir visualizar a variação da temperatura da bebida com o isoprene e com o neoprene. Repare bem no vídeo o tempo que cada uma leva para perder a temperatura.
Finalizando essa parte, agora vamos ver o gráfico dessa variação de temperatura. Em vermelho está a garrafa com isoprene, e em azul com o canel, e a linha verde é o que determinamos que seria o ponto máximo de consumo da bebida, que é 5 graus. A long neck com isoprene demorou aproximadamente 16 minutos para chegar na temperatura de 5 graus. E com a canela ela demorou aproximadamente 18 minutos. A conclusão que chegamos aqui é: temos sim diferença de eficiência entre os materiais, com aproximadamente 0,4 graus de diferença entre a variação de temperatura dos dois materiais, e fora a qualidade de acabamento. Então, a Canel mais uma vez mostra ter uma excelente qualidade de estampa, ótimos acabamentos e, de acordo com os nossos testes, ela tem a maior eficiência em deixar a sua bebida sempre mais gelada. Então é isso, galera, esse aí foi o nosso teste de temperatura dos materiais feitos de neoprene, material feito de isoprene. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e aguardar os próximos vídeos do canal falando sobre esse mercado de portas, bebidas e neoprene. Até mais e até logo!